Vamos que vamos, meu povo, continuar aí nossa brincadeira de criança. Estudo da trigonometria, né? A gente vai fazer um bom feijão com arroz, uma coisa bem básica, iniciando, né, os princípios, as boas definições, unidade de medida de arcos e de ângulos. Então a gente vai começar bem brincadeira de criança, bem lá no alicerce, feijão com arroz, definindo algumas coisas, para depois ficar mais interessante. Beleza? Então, iniciando nosso trabalho aí, imagine que eu tenho uma circunferência qualquer aqui, de centro. Ó, eu vou começar a gente relembrar alguns pontos, como é a nomenclatura, alguns pontos dessa circunferência. Então eu tenho uma circunferência aqui, eu chamei de centro O. Imagine que eu pegasse dois pontos quaisquer sobre a circunferência. Eu vou chamar aqui, pegar um ponto A e um ponto B sobre essa circunferência. Aí, se eu pegar a distância do centro a qualquer ponto, em particular a distância do centro até esse ponto A, ou a distância do centro até o B, distância de centro a qualquer ponto da circunferência, a gente chama de, eu ouvi você dizer de casa, de raio, né? Beleza, brincadeira de criança. Isso aqui é raio, né? Então eu tenho um raio R. Perceba que quando eu fiz isso aqui, vai me gerar um ângulo aqui, né? Chama esse ângulo alfa. Aí a gente já estudou em alguns momentos, em outro momento, que quando eu tenho um ângulo central, ou seja, um ângulo partido do centro da circunferência, tem um ângulo central, a medida do ângulo central corresponde à mesma medida do arco. Aqui eu tenho um arco, né? A gente tem um arco, ó, assim a nomenclatura, tem um arco AB. Então o ângulo central corresponde à mesma medida do arco AB. Ou seja, falando com outras palavras, a medida do arco AB corresponde à medida do ângulo central. Tranquilo? Brincadeira de criança aí, né? Não tem nenhuma novidade. Só que a gente tem que ter cuidado com uma coisa. Eu vou ter que colocar uma observação aqui, ó, um cuidado. Cuidado para não escorregar na casca de banana. Por que, professor? Que cuidado a gente deve ter? Ó, eu vou pegar uma circunferência aqui. Antes de colocar a circunferência, eu vou colocar a ressalva que a gente tem que fazer. Quando a gente fala de medida de arco, a gente tem que ter cuidado, porque essa medida de arco é diferente dessa outra nomenclatura aqui, ó, comprimento de arco. Comprimento de arco e medida de arco, que parece ser a mesma coisa quando a gente faz a análise a priori, parece ser a mesma coisa, é diferente. Mas por que diferente? Por que diferente? Seguinte, ó, imagine que eu tenho uma circunferência aqui. Aqui eu tenho um centro da circunferência pequenininha. Eu vou pegar uma outra circunferência. Imagine, vamos supor que elas são concêntricas. O desenho não está padrão, né? Mas imagine que o centro da circunferência grandona é O e o centro da pequenininha também. Ou seja, elas são concêntricas, né? Possuem o mesmo centro. Se eu pegar aqui, traçar esses pontos, aqui tem um ponto A, chamar um outro segmento aqui, eu vou marcar um ponto B, aqui um ponto C e aqui um ponto D. Então, tem um ângulo alfa aqui. Esse ângulo alfa, a medida do arco AB é igual à medida do ângulo alfa, é um ângulo central. E a medida do arco CD é a mesma medida do ângulo alfa. Eu poderia até fazer isso aqui, ó, que alfa é igual a medida, a nomenclatura é essa aqui, ó, medida do arco AB, que é igual a medida de CD, né? Tá todo mundo vindo do mesmo ângulo central, então possui a mesma medida. Então, medida é a medida angular. Agora, quando eu falo comprimento, o que é o comprimento? Comprimento, pessoal, é quando pega esse arco aqui, é um arco de circunferência. Se eu pegasse ele, esticasse, botasse ele para ficar retinho, eu peguei o ponto B aqui, estiquei esse arco, estiquei, ele vai ficar um segmento reto. Aí, quando eu tenho essa medida reta, eu peguei uma régua e medi lá. Essa medida vai ser em centímetros ou em metros, vai depender lá da unidade que a gente está utilizando. Então, o comprimento do arco vai ser sempre em centímetros ou em metros. E uma ressalva, observa que se eu pegasse
Por que eu estou colocando que é diferente uma coisa da outra? Além da definição ser diferente, eu poderia analisar o seguinte, ó. Aqui, supondo que isso aqui fosse 2 centímetros, o de cá vai ter que ser maior, né? Uma circunferência maior, digamos que o de cá seja 5 centímetros, ó. Então, a medida do arco é igual, como a gente viu anteriormente. No entanto, o comprimento é diferente, beleza? Então deu para entender aí. Então, quando a gente falar medida de arco, tem a ver com o ângulo central. É uma medida angular. E quando a gente falar comprimento, aí é como se eu pensasse se ele esticar, se ele ficar reto. Comprimento é em centímetros ou metros. Geralmente centímetros, né? Beleza até então? Seguinte, ó, esse ângulo alfa aqui, ó, eu coloquei uma medida qualquer, 2 centímetros, por comprimento. Agora eu vou colocar uma medida para esse alfa. Supondo que alfa fosse 30. Aqui, para o comprimento, eu coloquei 2 e já coloquei a unidade, centímetros. O alfa aqui eu coloquei 30. Aí eu não sei qual unidade, a gente não estudou unidade de ângulo ainda, então eu vou colocar assim, ó, 30 unidade de ângulo. Aí ficou estranho, né? O 30 UA, 30 unidades de ângulo. Por isso que a gente vai fazer o estudo agora, quem seria aquela unidade angular aí. A gente tem 2 tipos de unidade angular. 2 tipos. A gente vai estudar a primeira, que já é conhecida de vocês, que é o grau. Só que a gente estuda grau e não sabe qual o significado real. O que é grau? O que é um grau? O que significa um grau? Beleza, meu povo. 1 grau é como se eu tivesse o seguinte. Primeiro grau, a nomenclatura é aquela bolinha, né? Vocês estudaram já. Aquela bolinha que identifica que eu tenho uma unidade de grau. O que vem a ser um grau? 1 grau é como se eu pensasse uma circunferência com 360. Se eu pegasse dessa circunferência aqui e dividisse ela em 360 pedacinhos, ó. 360, estou colocando grande aqui, mas teria que ser bem minúsculo. Nessa aqui caber 360 ângulozinho desse aqui. Cada ângulozinho desse, se eu colocar alfa aqui, ó, cada ângulozinho desse alfa corresponde a 1 grau. Então pegou uma circunferência, dividiu em 360 partes, e dessas 360 partes eu peguei uma dela. Então é como se eu tivesse, ó, 1 grau é igual a uma parte de 360 de uma circunferência. Essa é a ideia de grau. Grau, uma circunferência 360, se toma uma parte dessas medidas. Uma parte equivale a 1 grau. Beleza? Então é só uma definição do que vem a ser grau. Só que, além de a gente medir ângulo em grau, a gente tem uma outra unidade, que é um pouquinho mais interessante. Grau, possivelmente, vocês já estudaram em algum momento lá. Já fala 30 graus, 60 graus, já é de rotina do cotidiano da gente a gente usar essa expressão grau. Agora a gente vai estudar uma nova, pode ser uma nova, né, para alguns de vocês, que é chamado de radiano. Radiano, nunca ouvi falar isso. Eu ia falar de radiador de carro, radiano. Rádio, tem a ver com rádio, professor? Rádio, radiano. Não, a gente está falando de ângulo, então não tem nada a ver com rádio. Então vamos lá, o que vai ser um radiano? Radiano é a unidade de medida angular, angular. Só como é que a gente define um radiano? Supondo que eu tenho a circunferência, com um centrozinho ali. Aí dessa circunferência, eu vou pegar um arco qualquer AB aqui também de novo, ó. Um arco AB. Aí, digamos que esse comprimento do arco aqui, o comprimento é em centímetros, né? O comprimento aqui seja 2 centímetros. E aqui o raio, ó, também seja 2 centímetros. O raio aí. Quando eu tenho uma circunferência, quando eu tiver uma circunferência, quando o comprimento do arco for igual ao comprimento do raio, a gente tem 1 radiano. Então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, alfa corresponde a 1 rádio. Beleza? Então, definição formal para vocês anotarem aí, ó. O que é um radiano? Radiano é um ângulo no qual o comprimento do arco que o submete tem a mesma medida do raio. Ok?
O comprimento do arco é igual ao raio, eu vou ter 1 radiano. Então se eu ampliar aqui, ó, imagine que eu tracei um outro raio. Vou chamar aqui de um ponto C. Se aqui for 2 centímetros também, o raio continua sendo 2, né? O raio não vai variar. Aqui sendo 2, aí eu vou pegar e traçar um outro ponto. Aqui sendo D. Vou colocar que aqui também tem o mesmo espaçamento, 2 centímetros. Aí, vamos fazer uma brincadeira aqui agora, ó. Se eu pegar o arco AB, tem 2 centímetros. 2 centímetros. E o raio tem 2. Lá a gente concluiu que o ângulo alfa, esse ângulo aqui, é 1 radiano, 1 rad. Se eu pegar o arco AC, eu vou ter um ângulo maior aqui, né? Se eu pegar AC, esse grandão aqui, ó, vou ter um outro ângulo. Vou chamar esse ângulo grandão aqui de θ. Então, eu vou ter que o arco AC tem quanto de... Qual o comprimento do arco AC? Ó, de AB é 2, de BC também é 2, então o todo aqui vai ser 4, né? Bem brincadeira de criança. Então eu vou ter aqui 4 centímetros. O raio continua sendo 2. Então, quem seria meu ângulo θ? Que é o ângulo grandão aí, em radiano. Ó, se aqui eu tenho esse ângulo daqui, o pequenininho, eu tenho 1 radiano. Como aqui tem a mesma medida, eu vou ter mais 1 radiano. Então, no total, eu vou ter aqui 2 rad. Continuando o raciocínio análogo. Se eu pegar AD, vai ter quantos centímetros? 6. O raio continua sendo 2. Então, esse ângulo grandão aqui, se eu chamasse de uma outra, ó, vou pegar aqui fora, ó, o grandão, ó. Esse ângulo grandão que eu vou chamar de beta, eu teria 3 radiano. Observa que para encontrar o valor do ângulo em radiano, o que é que eu estou tendo que fazer? Dividir o comprimento do arco, pegar o comprimento do arco e dividir pelo raio. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Então, de maneira geral, eu vou colocar aqui em cima, ó, generalizando, se eu tivesse uma circunferência, aqui um ponto A, aqui um ponto B, uma circunferência de raio R, imagine que o comprimento aqui, o comprimento de AB seja L. Quem seria, como é que eu poderia expressar esse ângulo alfa aí, em radiano? Pelo que a gente viu, é só dividir o comprimento do arco pelo raio. Então, esse alfa seria igual ao comprimento do arco. O comprimento do arco estou chamando de L. Então, seria L dividido por R. Isso aqui em radiano. L sobre R, rad. Então, isso aqui seria... Guarde essa relação que vai ser importante. A gente vai usar bastante isso aqui. Qualquer ângulo em radiano satisfaz essa igualdadezinha aqui. O ângulo vai ser o comprimento do arco dividido pelo raio. Aí eu tenho a medida dele em radiano. Beleza? Brincadeira de criança até então, né? Eu vou fazer o seguinte. Sai da frente um pouquinho, vocês dá pausa no vídeo, faz as anotações de vocês, ou então tira um printzinho da tela, que a gente vai continuar a brincadeira, né? Então eu vou apagar essa parte de cá, vou apagar esse lado aqui. Então, pessoal, até então acredito que só brincadeira de criança. Não vem nenhum cálculo, não vem nada aí que a gente pode ser cobrado em uma questão do ITA, né? Como é que a gente vai cobrar uma questão do ITA? Só com essas definições básicas. Tem que ampliar os conceitos, né? Para ficar um pouquinho mais interessante. Então, eu não subestimar a inteligência de vocês, né? Tem que ter algo a mais. Então, vamos... Ó, eu já sei agora que a unidade de medida angular pode ser em grau ou pode ser em radiano. Se eu tenho essas duas unidades, será que eu posso... Uma coisa que está em grau, eu posso jogar para radiano? Uma coisa que está em radiano, eu posso jogar para grau? Ou sempre, se tiver em grau, não mexe mais nisso? Se tiver em radiano, não mexe. Será que eu posso converter? Pode, pessoal. Pergunta, a resposta é sim. A gente pode converter. A gente pode fazer a conversão. Beleza? Não pode.
conversão entre unidades. Como é que a gente faz para converter de grau para radiano e de radiano para grau, né? Primeiro vamos fazer uma análisezinha na circunferência. Imagine que eu tenho uma circunferência aqui, um centrozinho aqui. Ó, se eu pegar, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência, se eu estudar a geometria plana, que o comprimento de uma circunferência, para a gente achar, a gente faz o 2πr, né? E a área seria o πr ao quadrado. Essa área aqui eu só coloquei para a gente relembrar, mas a gente não vai nem utilizar nada a ver com a área aqui, só para a gente relembrar o conceito. Coloquei comprimento, então vou falar de área também, né? Seguinte, comprimento de circunferência 2πr. Por que eu estou falando disso, professor? Imagine que eu tenha um segmento aqui que passa pelo centro, né? Um segmento que vai de um lado ao outro da circunferência, passando pelo centro, tem um nomezinho, né? A gente chama isso de diâmetro, né? Que é 2 vezes o raio. Beleza? Sim, mas isso é interessante porque imagine que eu queira calcular a medida desse ângulo daqui, ó. Esse ângulo, vou chamar ele de alfa. A medida angular dele em radiano. A gente já viu aqui, ó, para calcular um ângulo em radiano, a gente tem que pegar o comprimento do arco e dividir pelo raio. O arco dele é esse arco daqui, né? O arco AB. Perceba que o arco AB é metade de uma circunferência, né? Eu peguei e passei o diâmetro aqui, então ele é metade do comprimento da circunferência. Uma circunferência toda, o comprimento dela é 2πr. Como eu estou pegando só metade aqui, então vai ficar metade disso, metade de 2πr vai ser apenas πr, né? Então, para eu calcular esse ângulo alfa em radiano, eu teria que fazer πr, que é o comprimento, πr, que é o comprimento da circunferência, e dividir pelo raio, né? Eu estou pegando um raio com circunferência de raio r, né? Um r qualquer. Então, esse ângulo, recapitulando, esse ângulo alfa em radiano, eu vou ter que pegar o comprimento do arco é πr, e dividir pelo raio. Então, de maneira genérica, vai ficar isso aqui, ó. Isso aqui em radiano, né? πr dividido por r rádio. Só que eu posso simplificar, né? Não é o mesmo raio, r por r vai embora, então vai ficar só π rádio, né? Então, esse ângulo alfa mede π. Beleza? Só que a gente já sabe que esse ângulo raso, como a circunferência toda, mede 360 graus. Isso aqui é que a gente chama de um ângulo raso, né? É a metade. Então, isso aqui, esse ângulo alfa em graus corresponde a 180, que é metade de 360, né? Então, ó, em radiano, ele mede π. Em graus, isso aqui vai medir 180. Ou seja, π rad é equivalente a 180 graus. Isso aqui que a gente vai estabelecer esse padrão para fazer a convenção de grau para radiano ou de radiano para grau. Para entender a ideia aqui, a gente vai usar esse padrãozinho aqui. Isso aqui vai ser interessante, brincadeira de criança. Um exemplo. Se eu tiver 30 graus, 30 graus, eu quero saber qual é o valor de 30 graus em radiano. 30 graus em radiano. Mede quanto? Sempre vai partir do padrão, pessoal. Eu já sei essa relação, então vou partir dela. Eu sei que π rad é equivalente a 180 em graus. Então, 30 graus equivale a quanto? X, né? Uma regra de 3 aqui, ó. Aqui. Beleza? Π rad equivale a 180, então 30 graus equivale a quanto em radiano? Então, a regra de 3. Uma regra de 3 de grandezas diretamente proporcionais, como é que a gente resolve? A gente multiplica e cruzado, né? Meio vezes extremo, faz o cruz credo aqui. Então, fazendo o cruz credo, eu vou ter 180 vezes x, 180x vai ser igual a 30 vezes π. Essa nomenclatura a gente não vai ficar toda hora escrevendo rad, que seria rad, na verdade, né? Rad.
Eu não vou ficar toda hora escrevendo pi rad, alguma coisa com rad. Esse rad a gente só leva essa nomenclatura no início. Depois, quando tiver o pi, a gente vai saber que isso aí está em radiano. Beleza? A gente não vai ficar escrevendo toda hora o rad, não. Então eu vou ter 30 vezes pi, 30 pi, então eu quero saber o valor de x, vou isolar a variável. Perceba que a gente já pode cortar aqui, né? Um zero de cada lado, como se fosse dividindo tudo por 10. E vai ficar 3π sobre 18, eu posso simplificar, né? Então, simplificando isso aí, ambos são múltiplos de 3, então vai ficar π sobre 6, né? 18 dividido por 3 dá 6. Então, ó, se quiser colocar o rad, mas π sobre 6, ou seja, 30 graus equivale a π sobre 6 em radiano. Brincadeira de criança aí, né? Mesma coisa, dá uma pausa no vídeo, anota e vou apagar isso aí pra gente ver mais um exemplozinho e fazer o contrário depois. Aqui a gente pegou de graus e chegou para radiano, depois a gente vai fazer de radiano para graus. Beleza? Então continuando aí, pega o fôlegozinho, toma uma água, vai na rua, olhar quem não pode sair na rua, mas pode só botar a cabeça lá de fora, olhar quem está passando, vou olhar o vizinho fazendo zoada. E vamos continuar os estudos. Volta pro vídeo. Vamos que vamos. Apagar isso aqui. Então, até então, tudo brincadeira de criança, né? Não tem segredo. A gente tem que ampliar os conceitos, a gente chegar em questão mais interessante e poder chegar nas questões do ITA, né? Que até então a gente não tem ferramenta ainda, a gente está só no basicão, no feijão com arroz. Mas claro que para qualquer estudo, a gente não pode construir uma casa sem fazer o alicerce primeiro, né? Então tem que fazer o feijão com arroz para depois chegar na lasanha, né? Beleza, exemplo 1, vou colocar aqui exemplo 2. O exemplo 2, pegar a mesma coisa com grau só para treinar mais um pouquinho, ó. 60 graus, vou colocar um valor mais alto, vou colocar 120 graus em radiano. Como é que a gente faz? Então sempre pega esse padrão aqui, essa lei de conversão. Pega o padrão, π equivale a 180 em graus, π em radiano equivale a 180 em graus. Eu quero saber 120 graus, quanto é que equivale em radiano. Armou a regra de 3, multiplica por escreve 180x é igual a 120π. Pode cortar o zero, que está tudo dividindo por 10, para simplificar, né? Eu vou ter que x é igual a 12π. Eu cortei o zero aqui, ó, dividi tudo por 10 logo, para ficar mais fácil minha brincadeira, viu? E aqui 18, né? Pode simplificar a fração, 12 e 18 dá para dividir tudo por 3, né? Então eu vou ter 4, 12 por 3 dá 4, 18 por 3 dá 6, né? Então 4π, ó, dividir por 3, 4, 18 por 3 dá 6. Ainda pode simplificar ainda, né? Se quisesse fazer logo, podia ter feito logo tudo por 6. Então, pode agora tudo por 2, vai ficar 2π sobre 3. Então, em radiano, isso aqui, 120 graus em radiano equivale a 2π sobre 3. Beleza? Brincadeira de criança, né? Vamos, agora eu vou fazer aqui do lado, bem pequenininho, o outro procedimento. Aqui a gente fez de grau para radiano e de radiano para graus. É o mesmo padrão. Vou fazer só um exemplo aqui para a gente ver. Vou colocar aqui, ó. Fazer uma bagunça organizada aqui do lado. Ó, imagine que eu tenha, colocar como exemplo 3. Eu tenha 3π sobre 2. Está em radiano, eu quero jogar para grau. Como é que a gente procede? Sempre o padrão, ó. Para usar a regra de 3. π equivale a 180. Então, 3π sobre 2, que está em radiano. Radiano com radiano, grau com grau, né? Sempre assim. 3π sobre 2 equivale a quanto em graus? Multiplica cruzado. Então, vai ficar π vezes x, então πx é igual a 3π sobre 2 vezes 180. Então, 3π
π sobre 2 vezes 180. Ó, tá multiplicando esse π aqui, tá multiplicando lá de cá. Então pode cortar, né? Tá multiplicando, tem uma igualdade, multiplicando os dois lados. Posso cortar. Então sobrou x é igual. Ó, 3 vezes 180 dividido por 2. Eu posso simplificar logo 180 por 2. 180 por 2 dá 90, né? 90 vezes 3, 270. Então vou ter 270 graus. Então 3π sobre 2, que está em radiano, equivale a 270 em graus. Ó, tem um pulo do gato, um macetezinho, né? Que a gente sempre utiliza isso. Essa regra de 3 aqui, quando for de radiano para graus, a maioria das vezes a gente não vai estar utilizando. Por quê, professor? Porque o pulo do gato é o seguinte, em vez de eu ficar usando a regra de 3, que dá bem mais conta, analisa o seguinte procedimento. Ó, vou colocar aqui embaixo de novo, ó. 3π sobre 2, está em radiano, eu quero convertê-lo para graus. Em vez de usar a regra de 3, você pode fazer a analogia. π em radiano equivale a 180, então eu posso substituir direto. Cuidado, que isso aqui, para a gente não confundir as coisas, estou fazendo uma analogia. π em radiano é 180. É diferente que se eu falar o comprimento de uma circunferência. Esse comprimento, π se tratando de comprimento, π vai valer o quê? 3 vezes 14. π é um número irracional, que é o comprimento de uma circunferência dividido pelo rádio, que vai dar aproximadamente 3 vezes 14. Mas se tratando de medida angular, π em radiano equivale a 180. Então eu posso substituir direto, sem precisar ficar armando a regra de 3 para ganhar tempo, ficar mais fácil. Então, em vez de eu fazer a regra de 3 para fazer mais rápido, eu posso fazer 3, no lugar do π eu substituo direto por 180, dividido por 2. Aí já sai uma brincadeira de criança, bem mais rápido. 180 por 2 é 90, 3 vezes 90, 270. Ó, que legal, ganha bem mais do que armar a regra de 3 toda. Tranquilo, pessoal? Então, essa primeira parte, só para a gente entender os conceitos, aprender a converter de grau para radiano. A gente viu no início o que é um radiano, o que é graus, aprendeu a fazer a conversão de um para outro. Vou passar algumas questões depois para vocês. E brincadeira de criança, né? Depois a gente vai ampliar esses conceitos que vai ficar um pouquinho mais interessante. Beleza, meu povo? Valeu, valeu, até a próxima e vamos estudar.